pessoal, a paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua casa, com a tua família. Rodolfo David por aqui, obrigado pela tua presença. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, algo que nós não podemos ter só quando queremos, de vez em quando, nos dias em que as coisas estão boas, mas em todo momento. Nós vamos falar sobre o desafio da fé, em que você acredita. Mas antes de falarmos sobre fé, eu convido você a já deixar o seu like, se inscrever neste canal, compartilhar com alguém, abençoar a vida de alguém, manda nos grupos, manda aí nas redes sociais, nos ajuda. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, meu muito obrigado. E não esqueça de deixar os seus comentários, pedir algo aí para os próximos vídeos, porque juntos nós vamos crescendo e abençoando um ao outro para a glória de Deus. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre fé. E nós vamos ler um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso de número 1. É um texto bastante conhecido, mas eu quero trazer a sua memória neste vídeo. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse texto é muito interessante e muito objetivo, porque ele vai falar acerca da fé de uma forma muito clara. A fé é a certeza daquilo que eu espero, porém ainda eu não consigo vislumbrar. Eu ainda não enxergo. E por mais que os meus olhos carnais não estejam enxergando, vislumbrando aquilo que eu creio e aquilo que eu espero, eu continuo acreditando. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível você agradar a Deus. Mas quando nós temos fé, nós temos a certeza, a convicção de que mesmo que eu não esteja enxergando algo, mesmo que eu não esteja vendo algo, mesmo que as coisas aparentemente não estejam dando certo e eu não consiga vislumbrar uma solução, existe um Deus que está cuidando de mim e pela fé eu descanso nele. Pela fé, eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Pela fé, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E a fé ela é muito importante para o nosso dia a dia. A fé, ela nos proporciona crer naquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Para ser salvo, eu e você precisamos ter fé. Mas fé em quê? Será que basta apenas crer em Deus? Ou em alguma entidade superior? O que significa ter fé? Estamos vivendo um tempo muito interessante, onde nós temos sido bombardeados quase que todos os dias por mensagens, por pregações, por ensinamentos que relativizam a Bíblia, que relativizam a verdade acerca da palavra de Deus. Mas eu quero lembrar você que a palavra de Deus ela é absoluta. A verdade de Deus ela é única, ela é absoluta. E a Bíblia ensina que fé é ter essa certeza, é ter essa convicção. Que quando as circunstâncias não nos dão respostas definitivas, a fé nos dá uma certeza e um descanso. E eu descanso nesse Deus no qual eu creio. Todas as pessoas têm fé. A questão é, no que você está crendo? Em quem você está crendo? Como você tem utilizado a sua fé? No que você tem confiado? E em que você tem descansado? A ciência, ela somente oferece probabilidades, sempre com espaço para dúvidas, mas nós escolhemos crer naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é absoluto. A Bíblia diz que não há em Deus sombra de variação. E muitas vezes isso é difícil para nós compreendermos porque nós somos inconstantes, nós somos instáveis. Mas a Bíblia diz que Ele é autoexistente. Nós cremos que Ele é imutável, ou seja, Ele não muda, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quando o anjo se apresenta para Maria e diz que dela viria o Salvador, que nela, por intermédio do Espírito Santo, seria gerado o Filho de Deus, Jesus Cristo, ela se entrega a essa vontade de Deus, e o anjo vira para ela e diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que não existe impossíveis para Ele. Que nada
é difícil, nada foge do controle dele. E é nesse Deus que nós cremos. Não existe outro. Ele é o Senhor único. A Bíblia nos ensina que quando Moisés ele se apresenta diante de Deus na sarça, ele, ao ser informado da responsabilidade que Deus estava lhe confiando de ser o libertador do povo no Egito, ele pergunta: mas Senhor, como que eu vou falar com eles? Como que eu vou apresentar para eles aquilo que o Senhor está falando e como que eles vão crer nisso? Que Deus eu posso falar que o Senhor é? Porque Moisés ele vinha de uma cultura onde ele conhecia diversos deuses feitos por mãos de homem. Mas Deus, apresentado a ele na sarça ardente, vira para ele e diz: Moisés, diga ao povo que o eu sou o enviou. Ou seja, não existe outro Deus. A minha fé e a tua fé precisa estar alicerçada nesse Deus que é o eu sou. E o profeta Isaías vai dizer que quando o eu sou opera, nada e nem ninguém pode impedir. Por isso eu quero te desafiar a crer. Eu quero desafiar você a crer verdadeiramente naquele que cuida de mim, naquele que cuida de você. Mas eu quero convidar você também a crer naquele que tem poder para salvar a minha e a tua vida. E não é uma salvação temporária de um problema temporário. Ele quer tratar a raiz, ele quer solucionar a raiz dos males. Ele vai no mais profundo e ele perdoa a minha e a tua iniquidade. E ele nos dá o privilégio de sermos libertos dos nossos pecados e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa fé que salva é a fé no Filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus é o único que nos conecta de novo com o Pai. Na sua carta à igreja de Coríntios, Paulo diz que ele nos confia o ministério da reconciliação, ou seja, nele nós fomos conectados novamente com Deus. E essa é a fé que me salva, essa é a fé que te salva. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que João acrescenta no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único, que depois se tornaria o primeiro de muitos, para que todo aquele que nele crê no quê? Que ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e aquele que crê será salvo. Não basta apenas crer que Jesus existiu, não basta apenas conhecê-lo de ouvir falar, não basta apenas fazer coisas boas, não basta apenas saber que ele morreu e que ele ressuscitou. Eu e você precisamos crer que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele está vivo. E ele é o nosso Salvador, mas também Senhor, dono da minha e da tua vida. Mas para isso, nós precisamos ter uma fé ativa no Filho de Deus. Uma fé que crê que ele é o único que pode mudar a minha e a tua história. E diferente dos outros vídeos, eu quero rapidamente fazer uma oração por você. Se você se sentiu tocado nesse vídeo, se você entendeu agora do que se trata a fé e no que de fato você precisa crer, eu quero orar por você. Pai, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo nesta hora, por aqueles que irão assistir a Deus em algum momento, que foram tocados pelo Teu Espírito Santo por intermédio desse vídeo, que entenderam que o Senhor é o único que pode nos conectar com o Pai, que o Senhor é o único caminho, a única verdade absoluta e é a única vida. E nós cremos no Senhor. E se esse meu irmão, ó Pai, que também confessa e crê isso nesses minutos, ó Pai, eu quero orar e abençoar a vida dele, pedir que o Teu Espírito Santo continue a tocá-lo, a convencê-lo de todas as coisas, do pecado, do juízo e do amor e da graça de Deus. E que ele possa viver, de hoje em diante, uma nova vida em Cristo Jesus. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Se você se sentiu abençoado, lembre, essa oração é pela fé. E Deus está aí com você, te abençoando e cuidando de tudo. Compartilha com alguém. Eu convido você a estar conosco no próximo vídeo.
Deus abençoe você e até lá. Valeu!